Estava terminando de arrumar a cozinha numa quinta-feira qualquer, quando o celular dela vibrou em cima da mesa. Beatriz tinha saído correndo para buscar o Pedro na natação e esqueceu o telefone em casa. Coisa rara de acontecer, porque ela vivia grudada naquele aparelho. Nem ia olhar, juro que não ia, mas a tela acendeu com uma notificação e meus olhos caíram ali sem querer. Era uma mensagem de alguém salvo, como Doutora Fernanda, nutricionista. Meu amor, hoje foi perfeito. Ainda sinto seu gosto na minha boca. Meu coração disparou. Li de novo achando que tinha entendido errado. Mas não, estava ali, cristalino, sem margem para interpretação. Peguei o telefone com as mãos tremendo e abri a conversa. Não tinha senha naquele momento, ela devia ter desbloqueado antes de sair. Rolei as mensagens para cima e o chão se abriu debaixo dos meus pés. Fotos, mensagens explícitas, promessas. Risadas compartilhadas sobre coisas que aconteciam dentro da nossa casa, da nossa cama, da nossa vida. Ele mandava áudios chamando minha esposa de gostosa. Ela respondia com corações e promessas de quando se encontrariam de novo. Amanhã ele vai pro futebol com os amigos, fica comigo a tarde toda. Eu li minha própria rotina sendo usada como janela de oportunidade para a traição. Meus joelhos fraquejaram e precisei me sentar. Fiquei ali na cadeira da cozinha, olhando para aquela tela como se fosse uma sentença de morte. Quantas vezes? Desde quando? As perguntas martelavam na minha cabeça sem parar. Rolei mais, até encontrar a primeira mensagem da conversa. 7 meses. 7 meses de mentiras, de beijos falsos, de te amo vazios na hora de dormir. Tinha até mensagens dela reclamando de mim. Ele é tão previsível, tão sem graça. Você me faz sentir viva de novo. Cada palavra era um soco no estômago. Eu que acordava cedo todo sábado para fazer o café da manhã que ela gostava. Eu que deixei de aceitar aquela promoção em São Paulo porque ela não queria sair de Belo Horizonte, perto da família dela. Eu que cuidei da mãe dela quando ficou doente, enquanto Beatriz trabalhava. Era assim que ela me via? Previsível? Sem graça? Ouvi o barulho do portão e meu corpo reagiu no automático. Tranquei o celular e coloquei exatamente onde estava. Respirei fundo 3 vezes, tentando controlar a vontade de vomitar. Quando ela entrou com o Pedro, sorri. Não sei de onde tirei forças, mas sorri e perguntei como foi a aula. Tá tudo bem, amor? Você tá pálido? Ela disse com aquela voz preocupada que eu achava tão sincera. Tô sim, só uma leve dor de cabeça, deve ser o calor. Ela encostou a mão na minha testa, checando se eu tinha febre, e naquele momento senti uma repulsa tão forte que precisei me afastar discretamente. Vai descansar um pouco, eu cuido do jantar hoje. Ofereceu beijando minha bochecha. O mesmo beijo que dava nele. A mesma boca que dizia palavras de amor para outro. Fui pro quarto e deitei, mas meu cérebro não desligava. Comecei a juntar as peças, as saídas extras com as amigas, os plantões que tinham aumentado no escritório. Às vezes que chegava em casa cheirando diferente, mais perfumada que o normal, e dizia que tinha passado no shopping. Até aquele fim de semana que ela foi para Tiradentes com as amigas e eu fiquei com o Pedro. Preciso desestressar, amor, você entende, né? E eu, trouxa, não só entendi como ainda paguei metade da pousada. O pior não era só a traição física. Era perceber que eu tinha me tornado invisível na minha própria vida. Que enquanto eu planejava nossas férias, pensava em como surpreendê-la no aniversário, me preocupava em ser um bom marido e pai, ela estava construindo uma vida paralela. Uma vida onde eu era o estorvo. O obstáculo entre ela e a felicidade. Naquela noite, fingi que estava dormindo quando ela veio se deitar. Senti quando ela pegou o celular e começou a digitar. A luz da tela iluminando seu rosto no escuro. Devia estar conversando com ele, falando sobre o dia, sobre como tinha sido fácil me enganar mais uma vez. Mordi o lábio com tanta força que senti o gosto de sangue na boca, mas não fiz barulho. Não ia dar o gostinho de me ver destruído. Passei a noite inteira acordado, olhando para o teto, enquanto ela dormia tranquila ao meu lado. Como conseguia? Como alguém dorme em paz depois de trair dessa forma? Pensei em acordá-la, jogar tudo na cara dela ali mesmo. Mas algo me segurou. Uma voz dentro de mim dizia para esperar, para pensar, para não agir no calor da dor. Quando o dia amanheceu,
Levantei antes dela como sempre fazia. Preparei café, acordei o Pedro, ajudei ele a se arrumar para a escola. Tudo normal, tudo igual. Mas eu era outro homem. Por fora, ainda era o Roberto de sempre, contador, pai de família, marido dedicado. Por dentro, algo tinha morrido, e algo novo estava nascendo. Algo mais frio, mais calculista. Deixei ela no trabalho, dei o beijo de tchau habitual e fui direto para o escritório. Mas não consegui trabalhar. Fiquei olhando para a tela do computador sem ver nada. As planilhas desfocadas diante dos meus olhos. Meus colegas perguntaram se eu estava bem, e eu menti com a mesma facilidade que ela vinha mentindo há meses. Na hora do almoço, não aguentei. Peguei o carro e fui até o endereço que tinha visto nas mensagens. Um prédio moderno no Lourdes, bairro chique. Fiquei no estacionamento em frente, esperando sem saber bem o que procurava. Talvez uma confirmação visual. Talvez a esperança idiota de que tudo fosse um mal-entendido. Não demorou muito. Vi quando ela saiu do Uber olhando para os lados com aquela expressão de quem faz algo errado. Usava um vestido que eu nunca tinha visto. Mais curto, mais justo. Apertou o interfone e subiu. Fiquei ali, agarrado no volante, vendo os minutos passarem no relógio do painel. 1 hora, 2 horas. Quando ela saiu, o cabelo estava diferente, a maquiagem borrada. Ela sorria olhando para o celular enquanto esperava outro Uber. Dirigi de volta para o escritório no piloto automático. Não chorei. Não gritei. Apenas dirigi com aquela confirmação queimando no peito. Era real. Era verdade. Minha esposa de 8 anos, mãe do meu filho, estava tendo um caso há meses, e eu tinha sido cego demais para perceber. Mas agora eu sabia. E diferente do que ela imaginava, eu não ia fazer escândalo. Não ia implorar, não ia chorar, não ia dar murro em parede. Ia fazer algo muito pior. Ia planejar. Ia me preparar. E quando chegasse a hora, ela ia descobrir que subestimou completamente o homem que achava previsível e sem graça. Porque eu ainda era contador. Ainda tinha minha mente analítica, meu cuidado com detalhes. E agora, toda essa habilidade ia ser usada para uma nova planilha. Uma planilha de justiça. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Acordava, tomava banho, ia trabalhar, buscava o Pedro na escola, voltava para casa, jantava com a família. Tudo absolutamente normal na superfície. Mas por dentro, eu era um espião na minha própria vida, observando cada detalhe, anotando mentalmente cada mentira, cada inconsistência. Comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. A forma como ela verificava o celular compulsivamente. Como sorria diferente quando recebia certas mensagens. Às vezes que ia ao banheiro só para atender ligações do trabalho. O cuidado extra com a aparência nas terças e quintas, que eram os dias que ela dizia ter reuniões importantes. Descobri que o contador pode ser uma profissão muito útil quando você precisa investigar alguém. Comecei pelos nossos extratos bancários. Ela não sabia, mas eu tinha acesso a todas as contas, inclusive a dela pessoal que achava que eu não monitorava. Lá estavam. Restaurantes caros, motéis na saída de Belo Horizonte, uma lingerie de quase R$ 500 comprada numa loja que nunca tinha me mostrado. Tudo pago no cartão de crédito que eu ajudava a pagar todo mês. Fui mais fundo. Instalei um aplicativo no notebook que a gente compartilhava. Aquele que ela usava quando o trabalho ficava pesado. Descobri que ela usava para conversar com ele também, achando que apagar as mensagens do celular era suficiente. Mas o WhatsApp Web guarda tudo, e eu tinha acesso agora. Li conversas inteiras, planos futuros, fantasias sexuais, reclamações sobre nossa vida sexual, sobre como eu era muito técnico sem paixão. Cada palavra era um corte, mas estranhamente, quanto mais eu lia, menos doía, e mais ficava claro o que eu precisava fazer. A dor estava se transformando em algo diferente, em determinação. Marquei um café com o Márcio, meu melhor amigo desde a faculdade. A gente se encontrou num boteco perto do trabalho dele, longe do meu bairro. Precisava conversar com alguém antes de enlouquecer. Cara, você tá com uma cara péssima. O que tá rolando? Ele perguntou assim que sentamos. Contei tudo. Não poupei detalhes.
Vi a expressão dele mudar de preocupação para raiva pura. Aquela filha da... Desculpa, mas que mulher sem vergonha. E você tá só engolindo? Tô planejando, Márcio. Não vou sair como o corno que fez escândalo e acabou perdendo tudo. Vou sair como o homem que foi traído, mas manteve a dignidade e a inteligência. Ele ficou me olhando, processando. Você quer se divorciar? Quero. Mas não do jeito que ela imagina. Ela acha que se eu descobrir, vou surtar, gritar, bater panela. Vai poder fazer papel de vítima, dizer que o casamento já estava ruim mesmo, que eu era controlador, sei lá. Sempre tem uma desculpa, né? E qual é o seu plano? Respirei fundo antes de responder. Primeiro, proteger o que é meu. Nossa casa tá no meu nome, herança da minha avó, mas ela vai tentar pegar metade. O carro que ela usa também é meu, presente de casamento dos meus pais. Vou falar com o advogado amanhã mesmo. Segundo, juntar provas. Todas as provas possíveis. Mensagens, fotos, extratos, tudo. Não vai ter como ela negar ou distorcer a história. E o Pedro? Ah, o Pedro. Meu garoto de 7 anos, inocente, que ainda achava que a família era perfeita. Aquilo me doía mais que qualquer traição. Vou proteger ele de tudo isso. Não vou usar meu filho como arma, não vou fazer ele escolher lado. Mas vou garantir que quando ele for velho o suficiente para entender, saiba a verdade. Márcio assentiu. Precisa de ajuda? Sei que você é autossuficiente, mas não precisa passar por isso sozinho. Preciso que você me ajude a não fazer besteira, que me segure se eu fraquejar. Porque, cara, tem horas que eu quero só jogar tudo na cara dela e acabar logo com isso. Pode contar comigo, mano. Sempre. Voltei para casa naquela noite me sentindo menos sozinho. Ter falado em voz alta, ter alguém do meu lado, fez diferença. Quando cheguei, Beatriz estava ajudando o Pedro com a lição de matemática. Cena doméstica perfeita. A mãe dedicada, o filho concentrado, a casa arrumada e cheirosa. Oi, amor. Tem comida no forno para você. Fritei uns bolinhos de bacalhau daquele jeito que você gosta. Será que ela cozinhava para ele também? Será que fazia essas mesmas coisas para os dois? Engoli a raiva e sorri. Obrigado, querida. Depois vou só dar uma olhada em uns e-mails do trabalho, tá? Trabalho essa hora? Ela reclamou fazendo biquinho. A mesma boca que... Não, para com isso, Roberto. É, fechamento de mês. Você sabe como é. Na verdade, tinha marcado horário com um advogado para a manhã seguinte. Tinha pesquisado o melhor advogado de divórcio em Belo Horizonte e encontrado a doutora Paula Mendes, especialista em casos complexos. Liguei de um orelhão na hora do almoço, coisa que fazia anos que não usava, mas não queria rastro no meu celular. A reunião com a advogada foi esclarecedora. Ela ouviu minha história toda, séria, tomando notas. Doutor Roberto, entendo sua dor, mas vou ser franca. Você tem um caso muito forte. Com as provas que você está juntando, conseguimos entrar com pedido de divórcio litigioso por infidelidade comprovada. Isso muda tudo em termos de divisão de bens. Explica melhor. A casa, por ser herança, permanece sua. O carro também, por ser presente dos seus pais antes do casamento. Quanto aos bens adquiridos durante a união, geralmente é meio a meio, mas com comprovação de adultério e má-fé, podemos argumentar por uma divisão diferente. A pensão para o menino você vai pagar independente, isso é obrigação, mas não precisará pagar pensão para ela. E a guarda do Pedro? Pela sua descrição, você é um pai presente, cuida das tarefas escolares, leva às atividades. Com as provas de que ela usava horários que deveria estar com a criança para encontrar o amante, temos boas chances de conseguir guarda compartilhada real, não apenas no papel. Saí de lá com os passos mais firmes. Tinha um plano. Tinha direção. Não era mais só um homem traído sofrendo em silêncio. Era um homem se preparando para retomar o controle da própria vida. Em casa, intensifiquei minha vigilância discreta. Comecei a fotografar mensagens, fazer prints de conversas, salvar extratos. Criava tudo numa pasta oculta no meu computador do trabalho, protegida por senha. Ela não tinha acesso. Nem sabia da existência. Também comecei a me movimentar financeiramente. Nada ilegal, mas estratégico. Transferi parte das minhas economias para uma conta que só eu tinha acesso.
Não ia deixar ela esvaziar nossa poupança na primeira briga. Paguei contas atrasadas para não ter pendências. Organizei documentos. Me preparei. O mais difícil era manter a normalidade em casa. Tinha que transar com ela quando ela queria. Fingir que estava tudo bem. Responder, eu te amo, quando ela dizia. Cada vez era um suplício, mas eu engolia e seguia. Porque tudo tinha prazo de validade, e esse prazo estava sendo contado. Uma noite, depois que coloquei o Pedro para dormir, ela veio toda arrumada para o quarto. O Pedro dormiu rápido hoje, né? Que tal a gente aproveitar? Piscou para mim daquele jeito que antes me deixava louco. Segurei a repulsa. Tô muito cansado hoje, amor. Aquela licitação grande no trabalho tá me acabando. Ela fez cara feia. Você anda muito cansado ultimamente. Não tá me evitando, né? Riu, como se fosse impossível. Claro que não. É só trabalho mesmo. Final de semana a gente se compensa, prometo. Ela deu de ombros e voltou a mexer no celular, provavelmente mandando mensagem para ele, reclamando que o marido estava sem vontade. Tanto faz. Que reclamasse. Logo não seria mais problema dela. Continuei juntando provas. Descobri que o amante era empresário, dono de uma construtora. Casado também. 3 filhos. Mandei uma mensagem anônima para a esposa dele, só com prints suficientes para ela desconfiar. Não era minha guerra, mas também era. Se eu ia me ferrar, ele ia também. 2 semanas depois, nas mensagens que eu monitorava, vi Beatriz em pânico. O cara tinha terminado com ela. A esposa tinha descoberto e dado um ultimato. Ou a família, ou a amante. Ele escolheu a família. Minha esposa estava destruída. Não acredito que ele fez isso comigo. Me usou e jogou fora. Ela chorava pro celular numa mensagem de voz para a amiga. A ironia era quase engraçada. Ela podia fazer isso comigo, mas quando faziam com ela era o fim do mundo. Mas o melhor, ela estava machucada demais para desconfiar que tinha sido eu a denunciar. Achava que a esposa dele tinha descoberto sozinha. Vi minha esposa chorar escondida no banheiro. Vi ela pedir desculpas para ele por mensagem, implorando mais uma chance. Vi ela ser ignorada e não senti pena nenhuma. Senti que a justiça, de uma forma torta, estava começando a acontecer. Mas eu não tinha terminado. Ainda faltava a parte mais importante do meu plano. Porque o que ela não sabia é que eu não ia simplesmente pedir o divórcio. Ia expor tudo. Ia garantir que cada pessoa importante na vida dela soubesse quem ela realmente era por trás da máscara de esposa perfeita. E o melhor momento para fazer isso estava chegando. O aniversário de 60 anos da mãe dela, dali 3 semanas. Festa grande, família inteira, amigos, colegas de trabalho. O palco perfeito para o último ato dessa tragédia. As 3 semanas até a festa da Dona Helena foram as mais longas e as mais rápidas da minha vida. Longas porque cada dia em casa, fingindo normalidade, era um exercício de autocontrole que me esgotava. Rápidas porque eu tinha muito a preparar e o tempo voava. Beatriz tinha se jogado de cabeça na organização da festa da mãe. Acho que era a forma dela de lidar com o término do caso. Ficava horas ao telefone com buffet, decoradora, lista de convidados. Me pedia opinião sobre tudo e eu dava, sempre concordando, sempre sendo o marido prestativo. Você é tão bom para mim, amor. Não sei o que seria de mim sem você. Ela disse uma noite, abraçada em mim no sofá. Tive que morder a língua para não responder. Você ia estar livre para transar com quem quisesse sem ter que mentir. Mas só sorri e beijei a testa dela. Usei aquele tempo para finalizar todos os preparativos. A doutora Paula tinha elaborado toda a documentação do divórcio. Eu só precisava assinar e entregar. Ela me aconselhou a fazer depois da exposição pública, para ela não ter tempo de criar narrativa e se fazer de vítima. O mais trabalhoso foi preparar a apresentação. Sim, uma apresentação. Eu não ia simplesmente gritar verdades no meio da festa. Eu ia fazer algo muito mais eficaz. Algo que ela jamais esperaria do marido sem criatividade. Passei noites no escritório montando um vídeo. Nada vulgar, nada agressivo. Algo elegante, dolorosamente elegante. Comecei com fotos do nosso casamento, da lua de mel, do nascimento do Pedro. Momentos felizes,
Música suave ao fundo. Aquela introdução de 3 minutos fazia qualquer um sorrir, lembrar dos bons tempos. Então a música mudava, ficava tensa, e as mensagens começavam a aparecer. Não todas, seria desrespeitoso demais com o Pedro presente, mas as suficientes, as datas, os valores gastos em motéis, prints de conversas editadas para tirar o conteúdo mais explícito, mas deixando clara a natureza do relacionamento. Um timeline perfeito de 7 meses de traição. A parte final era um texto simples com minha voz narrando. Enquanto eu trabalhava para sustentar nossa família, cuidava do nosso filho, pagava as contas da nossa casa, minha esposa construía uma vida paralela. Este vídeo não é sobre vingança. É sobre verdade. É sobre dignidade. É sobre mostrar quem realmente está por trás da máscara que ela usa para vocês. Ensaiei aquele texto umas 20 vezes até sair natural, sem raiva na voz, só tristeza e decepção. Queria que as pessoas sentissem pena de mim, não medo. Queria que vissem Beatriz como a vilã, não eu. O Márcio revisou tudo. Cara, isso vai ser um estrago. Tem certeza que quer fazer isso? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. E o Pedro? Ele vai estar lá. Já pensei nisso. Vou pedir para minha irmã levar ele para fora no momento certo. Ela sabe de tudo, vai entender. Conversei com a Júlia, minha irmã mais velha, alguns dias antes da festa. Contei tudo chorando pela primeira vez desde que descobri. Na frente dela, me permiti desabar. Ela me abraçou forte, chorando junto. Aquela vadia. Perdão, mas é o que ela é. Você não merecia isso, mano. Eu sei. Mas agora ela vai pagar. O que você precisa de mim? Expliquei o plano. Ela ia estar na festa com o marido e as filhas. No momento que eu desse o sinal, ela inventava uma desculpa e levava o Pedro e as sobrinhas para fora, para longe. Pode ser traumático para ele ver, mesmo que não entenda tudo agora. Quero poupar ele disso. Pode deixar. E depois? Onde você vai ficar? Vou direto pro apartamento que aluguei. Já mudei minhas coisas aos poucos. Ela nem percebeu que metade das minhas roupas sumiram. A festa seria num clube que a família da Beatriz frequentava há anos. Lugar chique, salão grande, palco com telão para passar vídeos de homenagem. Perfeito. O seu Carlos, pai dela, tinha até me pedido para fazer uma apresentação em homenagem à esposa. Você que entende dessas coisas de computador, faz aí uns slides bonitos da Helena, né, genro? Pode deixar, seu Carlos. Vou fazer algo inesquecível. E eu fiz. Preparei 2 pendrives. Um com a homenagem real para Dona Helena, montagem fofa com fotos dela em várias fases da vida, mensagens carinhosas da família. Outro com o meu vídeo. Pendrives idênticos por fora, mas o meu tinha uma marquinha que só eu reconhecia. A semana da festa, Beatriz estava mais animada. O caso tinha terminado fazia 1 mês, e ela parecia estar se recuperando. Voltou a ser carinhosa comigo, talvez até sentindo culpa, quem sabe. Tentou iniciar sexo algumas vezes e eu aceitei. Não por desejo, mas por estratégia. Não podia deixar ela desconfiar de nada. Na noite anterior à festa, ela estava nervosa. E se algo der errado? E se a comida atrasar? E se chover? Vai dar tudo certo, amor. Você planejou cada detalhe. Sua mãe vai adorar. Ela sorriu aliviada. Você sempre sabe o que dizer para me acalmar. Te amo, sabia? Eu sei. Não consegui dizer de volta. Acho que ela nem notou. No dia da festa, acordei cedo. Malha banho demorado, barba feita com cuidado. Coloquei minha melhor roupa, o terno azul marinho que a Beatriz tinha me dado no último aniversário. Quis estar impecável. Quis que, quando tudo acabasse, ninguém pudesse dizer que eu estava desleixado ou descontrolado. Beatriz estava um nervosismo só, correndo pela casa, gritando com o Pedro porque ele não achava o sapato social. Calma, filho. Vamos achar juntos. Interferi, ajudando o menino. Olhei para os olhos dele, aqueles olhos castanhos iguais aos meus, e senti um aperto no coração. Pai, a vovó vai gostar da festa? Vai amar, campeão. E você vai se divertir muito com suas primas. Você vai ficar triste quando a festa acabar? A pergunta me pegou de surpresa. Por que eu ficaria triste? Ele deu de ombros. Não sei. Você tá com cara triste esses dias.
Meu filho de 7 anos tinha percebido o que a esposa não notou. Abracei ele forte. Pai, tá bem. Às vezes adultos ficam preocupados com coisas de trabalho, mas tá tudo bem. Vamos aproveitar a festa, combinado? Combinado. Chegamos no clube às 5 da tarde. Festa começava às 7, mas Beatriz tinha 1000 coisas para checar. Deixei ela lá correndo com as decoradoras e fui pro bar do clube com meu pendrive. Pedi uma cerveja e fiquei revisando o vídeo no meu celular mais uma vez. Tava perfeito. Tava pronto. A Júlia chegou às 6h30 com a família. Me puxou de canto assim que viu. E aí? Vai mesmo fazer? Vou. Tá certo disso? Não tem volta depois. Júlia, não tem volta desde o dia que eu li aquela mensagem. Isso aqui é só o fechamento. Ela assentiu. Vou ficar de olho no Pedro. Quando você subir no palco, a gente sai. Os convidados foram chegando. Tinha quase 200 pessoas. Família, amigos, colegas de trabalho da dona Helena, que era professora aposentada. Todo mundo arrumado, feliz, celebrando. Beatriz estava radiante com a festa que organizou. Recebia elogios de todos os lados. Sua esposa é um amor, viu, Roberto? Que dedicação com a família, disse uma tia. É verdade. Ela é muito dedicada, respondi, com um sorriso que não chegou nos olhos. Serviram jantar às 8. Buffet estava ótimo, tudo saindo conforme planejado. Beatriz mal comeu, ocupada coordenando tudo. Eu comi devagar, saboreando cada garfada. Não sabia quando seria a próxima refeição tranquila que eu teria. Às 9h30, começaram as homenagens. Algumas pessoas subiram no palco para falar da dona Helena. Histórias engraçadas, declarações de amor, os filhos chorando de emoção. Tava tudo muito bonito, muito emocionante. Então, o seu Carlos me chamou. Roberto, vem cá, genro. Você preparou aquele vídeo da Helena, né? Vamos passar. Meu coração disparou. Era a hora. Respirei fundo 3 vezes como tinha ensaiado. Subi no palco com o pendrive na mão. Beatriz estava lá na frente, sorrindo para mim, orgulhosa do marido. O Pedro estava sentado com as primas rindo de alguma coisa. Fiz sinal discreto para Júlia. Ela entendeu e começou a reunir as crianças para conhecer o parquinho novo do clube. O Pedro reclamou um pouco, mas foi. Conectei o pendrive. A tela ficou preta por um segundo. Peguei o microfone. Boa noite a todos. Antes de passarmos a homenagem à dona Helena, que é uma mulher maravilhosa e merece todas as celebrações, eu preciso compartilhar algo importante com vocês. Vi a Beatriz franzir a testa lá na frente. Confusão no rosto. Esse vídeo é uma homenagem também, mas não para dona Helena. Pausa dramática. É uma homenagem à verdade. Apertei play. A primeira imagem era do nosso casamento. Beatriz sorrindo de véu e grinalda. Eu ao lado, feliz, apaixonado. A música romântica começou. Alguns ás encantados vieram da plateia. Então as fotos foram passando. Nossa lua de mel em Cancún. A descoberta da gravidez. O nascimento do Pedro. Nossa casa nova. Aniversários, natais, momentos em família. 3 minutos de felicidade documentada. A música mudou. Ficou tensa, quase sinistra. A primeira mensagem apareceu na tela. Meu amor, hoje foi perfeito. Ainda sinto seu gosto na minha boca. Um silêncio mortal caiu sobre o salão. Todas as cabeças se viraram para a tela. Beatriz ficou branca. Levantou da cadeira, mas as pernas pareciam não responder. As mensagens continuaram aparecendo, uma atrás da outra. Datas, horários, valores de motel, conversas sobre mim, sobre como eu era sem graça, previsível, como ele era melhor, como ela não via a hora de se livrar de mim. Ouvi o grito da dona Helena, o barulho de cadeiras sendo empurradas, vozes começando a se sobrepor. Mas não tirei os olhos da Beatriz. Queria ver a reação dela a cada segundo, a cada palavra exposta. Ela tentou correr para o palco, mas o Márcio, que estava estrategicamente posicionado, bloqueou discretamente o caminho. Deixa terminar, ouvi ele dizer. O vídeo chegou na parte final. Minha voz, calma e pausada, narrando sobre dignidade e verdade. Sobre como eu tinha dedicado 8 anos a uma mulher que me traiu por 7 meses, sem um pingo de remorso.
sobre como eu tinha um filho para proteger e uma vida para reconstruir. Não exponho isso por maldade. Minha voz continuava no vídeo. Mas porque todos vocês merecem saber a verdade. Merecem saber quem realmente está por trás do sorriso bonito e das festas bem organizadas. Dona Helena, sinto muito que seu dia tenha sido manchado por isso, mas era o único momento em que todos estariam reunidos. Beatriz, você me subestimou. Achou que eu aceitaria em silêncio. Achou errado. O vídeo terminou. A tela ficou preta. Silêncio absoluto por 3 segundos que pareceram 3 horas. Então explodiu. Tudo de uma vez. Dona Helena chorando, sendo amparada pelas amigas. O seu Carlos avançando para cima de Beatriz, gritando: "Como você pôde fazer isso, menina?" As irmãs dela divididas entre consolar a mãe e confrontar Beatriz. Os convidados em choque, sussurrando, alguns filmando com os celulares. E Beatriz no meio de tudo, congelada, olhando para mim no palco com uma expressão que misturava ódio, vergonha e descrença. Desliguei o microfone e desci do palco. Passei por ela sem dizer uma palavra. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Vi que ela queria gritar, queria me xingar, queria me destruir. Mas não tinha palavras. Não tinha defesa. Só tinha a vergonha exposta diante de 200 testemunhas. Cheguei no Márcio. Vamos. Saímos do salão enquanto o caos continuava atrás de nós. Antes de atravessar a porta, olhei para trás uma última vez. Vi Beatriz caindo de joelhos, o vestido lindo todo amarrotado, chorando enquanto a família a rodeava. Não com consolo, com acusações. "Você tá bem?" Márcio perguntou quando chegamos no estacionamento. Respirei fundo o ar da noite. Livre. Pela primeira vez em meses, verdadeiramente livre. Agora eu tô. Dormi no apartamento novo pela primeira vez naquela noite. Ou melhor, não dormi. Fiquei deitado no colchão ainda sem lençóis, olhando para o teto branco e vazio, ouvindo o silêncio que era tão diferente do silêncio de casa. Ali não tinha o ronco leve da Beatriz, não tinha o barulho do Pedro se revirando no quarto ao lado. Só tinha eu e o peso do que eu tinha feito. O celular não parou de vibrar a noite inteira. Dezenas de ligações da Beatriz que eu ignorei. Mensagens dos cunhados, alguns me xingando, outros pedindo explicações. Mensagens de amigos que estavam na festa, alguns apoiando, outros horrorizados. Desliguei o celular às 3 da manhã porque não aguentava mais. Quando o dia amanheceu, liguei o telefone de novo. Tinha 47 ligações perdidas e 89 mensagens não lidas. Respirei fundo e comecei a ler. A maioria era de Beatriz, claro. As primeiras eram raivosas. "Você é um filho da puta, Roberto. Como você teve coragem de me humilhar desse jeito?" Depois viraram desesperadas. "Por favor, atende o telefone, a gente precisa conversar." E por fim, nas mensagens das 5 da manhã, eram quase incoerentes. "Eu sei que errei, mas isso foi longe demais, você destruiu minha família, destruiu tudo." Não respondi nenhuma. Em vez disso, liguei pro Márcio. Ele atendeu no segundo toque. "E aí, campeão? Conseguiu dormir?" "Nem um pouco. E você?" "Também não." A Fernanda ficou acordada comigo, a gente estava processando tudo. Cara, aquilo foi intenso. Foi necessário. Eu sei. Mas e agora? O que você vai fazer? Vou na Júlia buscar o Pedro. Preciso conversar com meu filho. A ligação com a Júlia foi mais difícil. Ela atendeu com voz preocupada. "O Pedro perguntou por você ontem, mano. Perguntou por que a mãe estava chorando quando chegou em casa." Meu coração apertou. "Ela foi buscar ele?" "Foi. Chegou lá umas 11 da noite toda desmontada. Eu não deixei ela levar no estado que estava, mas ela insistiu. Disse que o filho dela ia dormir em casa. Tive que ceder, Roberto, desculpa." "Tá tudo bem, Ju. Ela é a mãe dele mesmo. Vou lá agora." "Tem certeza?" "Ela estava transtornada ontem." "Tenho. Preciso ver meu filho." A viagem até a casa pareceu mais longa que o normal. Cada rua conhecida trazia memórias. A padaria onde comprava pão todo domingo. O parquinho onde levava o Pedro. A esquina onde dei o primeiro beijo na Beatriz há quase 10 anos. Tudo parecia pertencer a outra vida agora. Estacionei na frente de casa. Nossa casa. Ou melhor,
Minha casa que ela morava. A doutora Paula tinha sido clara. Herança não entrava em partilha. Mas olhando para aquela fachada amarela com janelas brancas, não senti nenhuma vitória. Só senti cansaço. Toquei a campainha. Esperei. Nada. Toquei de novo. Ouvi passos arrastados lá dentro e a porta se abriu. Beatriz estava irreconhecível. Cabelo despenteado, olhos inchados de tanto chorar, ainda usando o vestido da festa todo amarrotado. Ela me olhou com uma mistura de ódio e desespero que nunca tinha visto antes. Veio terminar de me destruir? Vim buscar o Pedro. Onde ele tá? Dormindo ainda. Chorou até tarde ontem, perguntando por que a família estava brigando. A culpa me atingiu em cheio, mas me segurei. Posso entrar? Ela hesitou, mas deu um passo pro lado. A casa estava uma bagunça. Copos espalhados, almofadas no chão, um vaso quebrado no canto da sala. Sinais da tempestade emocional da noite anterior. Senta, ela disse. Mais uma ordem que um convite. Sentei no sofá onde assistíamos filme todo domingo. Ela ficou em pé, braços cruzados, me encarando. Você me humilhou na frente de todo mundo, Roberto. Na frente da minha mãe, no aniversário dela. Como você pôde? Como eu pude? A raiva que eu tinha segurado voltou à superfície. Como você pôde, Beatriz? 7 meses. 7 meses você me traiu, mentiu na minha cara, dormiu comigo fingindo que estava tudo bem. Gastou nosso dinheiro em motel, falou mal de mim para outro homem. E ainda tem coragem de me perguntar como eu pude? Eu ia terminar com você. Ia pedir divórcio do jeito certo, sem essa violência. Violência? Eu não encostei um dedo em você. Só mostrei a verdade. Você acabou com a minha vida. Não, Beatriz. Você acabou com a sua vida. Eu só acendi a luz. Ela se jogou na poltrona, começando a chorar de novo. Minha mãe não quer mais falar comigo. Minhas irmãs me odeiam. Meu pai disse que eu não sou mais filha dele. Meus amigos, todo mundo viu, Roberto. Todo mundo viu. E deveriam ver. Deveriam saber quem você realmente é. Eu errei, tá bom? Eu admito. Eu errei muito. Mas aquilo foi cruel demais. Respirei fundo. Parte de mim queria sentir pena dela. Mas aí lembrei das mensagens. Lembrei dela rindo de mim, me chamando de sem graça, planejando um futuro sem mim enquanto eu planejava nossas próximas férias em família. Cruel foi você fazer aquilo comigo durante meses. Cruel foi usar nosso filho como álibi. Cruel foi dormir comigo no sábado depois de ter estado com ele na sexta. Não vem falar de crueldade comigo, Beatriz. O Pedro apareceu na escada nesse momento de pijama, esfregando os olhos. Pai, meu coração derreteu. Abri os braços e ele veio correndo, se jogando no meu colo. Abracei meu filho com força, sentindo o cheiro do shampoo que eu usava nele todo dia de banho. Oi, campeão. Dormiu bem? Por que você não dormiu aqui, pai? Por que a mamãe tá chorando? Olhei para Beatriz, que secava as lágrimas tentando se recompor. A gente precisava decidir ali, naquele momento, como ia lidar com aquilo na frente do nosso filho. Pedro, vem cá, filho. Sentei ele no sofá entre nós dois. Papai e mamãe precisam conversar com você sobre uma coisa importante. Os olhos dele ficaram arregalados, assustados. Vocês vão se separar? Crianças são muito mais espertas do que a gente imagina. Beatriz soluçou e saiu da sala não aguentando. Fiquei sozinho com ele. Filho, às vezes adultos, a gente comete erros, erros grandes, e quando isso acontece, às vezes não dá mais para continuar morando juntos. Foi por isso que todo mundo estava brigando ontem? A tia Júlia me tirou da festa, mas eu ouvi gente gritando. Foi sim. Mamãe e papai estão passando por um momento difícil. Mas vocês ainda me amam, né? Aquela pergunta me partiu. Puxei ele para um abraço apertado. Mais que tudo nesse mundo, Pedro. Isso nunca, nunca vai mudar. Papai e mamãe podem não morar mais juntos, mas nosso amor por você é para sempre. Eu posso morar com você? A pergunta me pegou desprevenido. Beatriz também ouviu porque voltou correndo para a sala. Pedro, você não vai morar só com o papai. Você vai ficar com os dois em casas diferentes. Mas eu quero ficar com o pai. Vi a dor no rosto dela. E por um segundo, só um segundo, senti pena.
Mas isso era entre eles dois. Não ia usar meu filho como arma. Filho, você vai passar tempo com os dois. A gente vai organizar isso direitinho, tá? Agora vai lá escovar os dentes e trocar de roupa. O pai precisa conversar com a mamãe sozinho. Ele saiu arrastando os pés. Quando ficamos sozinhos de novo, o silêncio era pesado. A doutora: Paula vai entrar com os papéis do divórcio segunda-feira. Eu disse, decidindo ser direto. Você vai receber a citação. Sugiro que arrume um advogado. Você já tinha tudo planejado. Tinha. Desde o dia que descobri. E a casa? O carro? A casa é minha. Herança. O carro também. Presente dos meus pais antes do casamento. Mas não vou te deixar na rua, Beatriz. Vou te dar 3 meses para achar outro lugar. Tempo suficiente. E o Pedro? Guarda compartilhada. 1 semana com cada um. Tem bastante jurisprudência favorável para mim, considerando que eu sempre fui o pai presente. Mas não quero guerra de guarda. Quero que ele fique bem. Ela ficou olhando para as próprias mãos. Eu nunca quis que chegasse a isso. Mas chegou. E a culpa é sua. Você nunca vai me perdoar? A pergunta ficou suspensa no ar. Pensei bastante antes de responder. Perdoar? Talvez um dia, quando isso tudo doer menos. Mas esquecer? Nunca. E voltar? Jamais. Ela assentiu, lágrimas escorrendo em silêncio. Eu estraguei tudo. Estragou. O Pedro voltou, já vestido. Pai, a gente pode tomar café da manhã fora? Quero comer pão de queijo na padaria. Olhei para Beatriz. Ela fez um gesto de aprovação. Pode ir. Traz ele de volta antes do almoço. No caminho para a padaria, o Pedro segurou minha mão com força. Pai, eu não quero que você fique triste. Papai tá bem, filho. Mas você chora de noite. Eu escutava quando ia no banheiro. Você chorava baixinho. Então ele tinha ouvido. Todas aquelas noites que eu achei que tinha sido discreto, meu filho sabia. Parei ali na calçada. Me abaixei para ficar na altura dele. Filho, adultos também ficam tristes às vezes. E tá tudo bem chorar quando a gente tá triste. Não significa que a gente é fraco. Significa que a gente é humano. A mamãe também chora. Eu sei. Vocês vão ficar bem? Vamos. Vai levar um tempo, mas vamos. E você vai ficar bem também. Porque papai e mamãe, mesmo não morando juntos, vão sempre cuidar de você. Ele assentiu, parecendo processar. Continuamos andando de mãos dadas até a padaria. Pedimos pão de queijo, suco de laranja, bolo de fubá. Sentamos naquela mesinha de sempre perto da janela e fingi que era só mais um domingo normal. Mas não era. Nada seria normal de novo. A vida que eu conhecia tinha acabado naquela noite de festa. E agora, sentado ali com meu filho, comendo pão de queijo numa manhã de sábado, eu precisava aceitar que o futuro seria completamente diferente de tudo que tinha planejado. Mas diferente não significava necessariamente pior. Significava novo, incerto, assustador, mas também livre. Pela primeira vez em meses, verdadeiramente livre. Os primeiros meses do divórcio foram uma montanha-russa emocional que eu não estava preparado para encarar. A doutora Paula tinha me avisado que seria difícil, mas uma coisa é ouvir, outra é viver. O processo começou na segunda-feira seguinte à festa, e Beatriz contratou um advogado agressivo, daqueles que tentam arrancar até a última migalha. As audiências eram tensas. A gente sentava em lados opostos da sala, evitando olhar um para o outro. O advogado dela tentou argumentar que eu tinha causado dano moral a ela com a exposição vexatória na festa. Queria indenização. A doutora Paula rebateu com as provas todas da traição. Os gastos dela com o amante usando o dinheiro da família. Tudo documentado, carimbado, impossível de negar. O juiz, um senhor de uns 60 anos com cara de quem já viu de tudo, olhou para as provas, olhou para Beatriz e suspirou fundo. A senhora cometeu adultério comprovado, doutora Beatriz. Gastou recursos do casal em relacionamento extraconjugal. E ainda quer indenização por ter sido exposta? Indeferido. Vi ela apertar os punhos, humilhada de novo. Parte de mim ainda sentia algo. Não sei se era pena ou só o resto de um amor que morreu mal. Mas a maior parte de mim sentia alívio. Justiça estava sendo feita, pelo menos no papel.
A questão da guarda do Pedro foi a mais dolorosa. Beatriz queria guarda total. Dizia que eu era instável emocionalmente por causa da forma como expus ela. Tive que passar por avaliação psicológica. Assistente social foi na minha casa nova, inspecionou tudo, fez 1000 perguntas. O senhor instalou uma armadilha psicológica durante meses. Como garante que não fará o mesmo com a criança? A psicóloga perguntou durante minha avaliação. Eu protegi minha dignidade e minha sanidade. Não usei violência, não quebrei nada, não ameacei ninguém. Apenas revelei a verdade. E meu filho sempre, sempre, vai ser protegido de qualquer guerra entre mim e a mãe dele. O menino relatou que o senhor chorava à noite. É errado um pai processar suas emoções? Preferia que eu fosse violento, que quebrasse coisas. Chorar foi minha forma de lidar com a dor sem prejudicar ninguém. Ela anotou tudo. No fim, o relatório dela foi favorável a mim. Disse que eu demonstrava capacidade de processar emoções de forma madura, vínculo saudável com a criança e ambiente adequado. A guarda compartilhada foi mantida. 1 semana com cada um. A primeira semana que o Pedro passou comigo no apartamento novo foi estranha para nós dois. Ele ficava quieto, olhando para as paredes ainda sem muita decoração, para o sofá que não era o de casa, para a TV menor. Tentei fazer tudo igual. Mesma rotina de banho, mesma hora de jantar, mesma história antes de dormir. Mas tudo era diferente. Pai, a gente vai ter casa de novo? Uma casa de verdade? Esse apartamento é nossa casa agora, filho, quando você tá aqui comigo. Mas não tem quintal, não tem meu balanço. A gente vai fazer coisas novas aqui. Coisas que são nossas, só nossas. Que tal a gente decorar seu quarto do jeito que você quiser? Escolhe as cores, escolhe os pôsteres. Os olhos dele brilharam um pouco. Posso colocar pôster do Homem-Aranha? Pode encher a parede de Homem-Aranha se quiser. Foi uma vitória pequena, mas era alguma coisa. Aos poucos, a gente foi criando nossa rotina. Descobri que sem a Beatriz ali controlando tudo, eu e o Pedro éramos mais soltos. A gente comia pizza no café da manhã às vezes, só porque dava vontade. Assistia desenho até tarde na sexta. Fazia bagunça na cozinha tentando receitas novas. Mas tinha as semanas que ele estava com ela, e aí a casa ficava silenciosa demais. Voltava do trabalho para um apartamento vazio e a solidão batia com força. Foi nessas semanas que comecei a me reconstruir de verdade. Voltei para a academia, coisa que tinha abandonado há anos. No começo, mal conseguia fazer 20 minutos de esteira, mas fui persistindo. Contratei um personal, o Thiago, que era daqueles motivadores chatos mais eficientes. Você tem potencial, cara. Só tá usando a dor errado. Transforma ela em força, não em tristeza. Ele dizia enquanto eu suava fazendo supino. E foi o que fiz. Cada flexão era uma forma de provar que eu não tinha sido destruído. Cada quilômetro corrido era um passo longe do homem que eu era quando descobri a traição. Em 3 meses perdi 7 quilos. Ganhei músculo. Comprei roupas novas porque as antigas estavam largas. Mudei o corte de cabelo. Quando me olhava no espelho, via alguém diferente. Alguém mais forte. O trabalho virou meu refúgio também. Aceitei aquele projeto grande que tinha recusado antes. Auditoria de uma empresa em São Paulo. Significava viajar 1 semana por mês. Mas na semana que o Pedro estava com a Beatriz, então funcionava. Mergulhei nos números, nas planilhas, na complexidade que sempre amei. Meu chefe notou. Roberto, seu desempenho esse trimestre foi excepcional. Você tá diferente. Passei por algumas mudanças pessoais. Acho que tô focando melhor agora. Seja lá o que for, continue. Tem uma promoção sendo discutida. Seu nome tá na lista. A promoção veio 2 meses depois. Aumento de 30% no salário, cargo de gerente sênior, equipe própria. Eu que tinha recusado crescer anos atrás para não contrariar a Beatriz, agora estava subindo sem pedir licença a ninguém. A ironia não passou despercebida. Com mais dinheiro, melhorei o apartamento. Comprei móveis melhores, uma TV grande para o Pedro. Decorei com quadros que eu escolhi, não que alguém escolheu por mim. Fiz daquele espaço realmente meu. Nossa base, minha e do meu filho. Conheci gente nova também. Na academia, fiz amizade com o pessoal do treino das 7.
No trabalho, comecei a sair para os happy hours que sempre recusava antes. Aceitei convite para churrasco, para jogo de futebol, para aniversário de gente que mal conhecia. Tava reaprendendo a ser social, a existir fora do casamento que tinha me definido por tanto tempo. Teve uma colega do trabalho, a Raquel, que começou a demonstrar interesse. Ela era bonita, inteligente, separada também. A gente conversava bastante durante o almoço, e um dia ela sugeriu tomar um café fora do escritório. Só um café, Roberto. Sem pressão. Só 2 adultos solteiros conversando. Aceitei. Fomos num café no Savassi, lugar descolado, cheio de planta e luz natural. Conversamos sobre trabalho, sobre a vida, sobre filhos. Ela tinha uma menina de 5 anos. Foi leve, gostoso, sem peso. No fim, ela tocou na minha mão por cima da mesa. Você tá se reconstruindo bem. Dá pra ver que passou por algo pesado, mas tá saindo. Como você sabe? Porque eu passei também. Meu ex me traiu com a secretária dele. Clássico, né? Mas a gente supera. A gente sempre supera. Não avançou além daquele café. Não porque eu não quisesse, mas porque percebi que ainda não estava pronto. A ferida tinha fechado, mas a cicatriz ainda doía quando apertava. Expliquei isso para ela, e Raquel entendeu. Quando você estiver pronto, me avisa. Ou não. De qualquer forma, você vai ficar bem. Enquanto isso, o divórcio ia avançando. A divisão dos bens foi mais simples que eu imaginava. A casa ficou comigo, o carro também. Os móveis que ela tinha levado, deixei. Não queria nada que trouxesse memórias. A poupança foi dividida meio a meio, como manda a lei. Ela tentou pegar mais, mas com as provas da traição, o juiz foi inflexível. A parte mais satisfatória, confesso, foi quando o advogado dela tentou pedir pensão alimentícia para ela, não só para o Pedro. A doutora Paula riu na cara dele. Meu cliente vai pagar pensão para o filho, como é direito e obrigação. Mas para sua cliente, uma mulher formada, com emprego que traiu comprovadamente, boa sorte com esse pedido. O juiz negou na hora. Beatriz ia ter que se virar sozinha, e pelo que eu soube por terceiros, ela teve que alugar um apartamento pequeno, bem mais simples que a casa. A família ainda estava distante dela, principalmente a mãe. O seu Carlos tinha parado de falar com ela completamente. Parte de mim se perguntava se eu tinha exagerado, se a vingança pública tinha sido demais. Mas aí lembrava das mensagens. Lembrava dela rindo de mim. Lembrava de acordar de madrugada, angustiado, durante meses. E a culpa passava. O Pedro, no meio de tudo, ia se adaptando. Tinha semanas difíceis, principalmente no início, onde ele chorava querendo que a gente voltasse a morar junto. Eu e Beatriz, nessas horas, precisávamos ser adultos e explicar juntos que não ia acontecer. Filho, papai e mamãe se gostaram muito um dia. E vão sempre gostar um do outro de um jeito, porque temos você. Mas não dá mais para morar junto. Não é culpa sua, nunca foi. É coisa de adulto. Com o tempo, ele parou de perguntar. Criou rotina nas 2 casas. Até começou a gostar de ter 2 quartos, 2 conjuntos de brinquedos. Descobriu que podia negociar coisas tipo: mãe, não deixa eu comer doce antes do jantar, mas pai deixa às vezes. Tive que ter uma conversa com Beatriz para alinhar as regras. Foi estranho sentar com ela num café público, 6 meses depois de tudo, e conversar civilizadamente sobre criação do filho. A raiva tinha esfriado dos 2 lados. Sobrou só um cansaço, uma aceitação do que tinha acontecido. Você tá diferente, ela comentou, olhando para mim. Mas, forte? Tô cuidando de mim. Academia, trabalho, terapia. Terapia? Comecei faz 3 meses. Tá ajudando a processar tudo. Ela assentiu, mexendo no café. Eu também comecei. A terapeuta disse que eu tenho padrões autodestrutivos. Não respondi. Não era minha obrigação consertar ela mais. Eu sinto muito, Roberto, pelo que fiz. Eu sei que falei isso antes, mas agora entendo de verdade o estrago que causei. Eu sei que você sente. Mas isso não muda o que aconteceu. Eu sei. Só queria que você soubesse que você não merecia aquilo. Você foi um bom marido. O problema estava em mim. Foi a primeira vez que ela assumiu responsabilidade real. Não tentou justificar, não botou culpa em mim, não disse que o casamento já estava ruim. Só assumiu.
Obrigado por dizer isso. Ajuda. A gente terminou aquela conversa mais leve. Não éramos amigos, nunca seríamos, mas éramos pais do mesmo menino e precisávamos funcionar nesse papel. O ódio tinha dado lugar a uma indiferença quase cordial. Quando saí daquele café, andando pela rua num final de tarde de Belo Horizonte, sol deixando tudo dourado, percebi que tinha virado uma página. A história com Beatriz tinha acabado. Não do jeito que eu planejei quando casei, mas tinha acabado. E eu tinha sobrevivido. Mais que isso, tinha me reconstruído em alguém melhor. Um ano depois daquela festa, eu estava sentado no banco da praça perto do apartamento, vendo o Pedro jogar bola com uns amigos novos do prédio. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, e pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz genuína. Não aquela paz falsa de quem está empurrando o problema para debaixo do tapete, mas uma paz real, de quem atravessou o inferno e saiu do outro lado. O divórcio tinha se finalizado fazia 2 meses. Assinatura nos papéis, aperto de mão formal com a Beatriz, cada um seguindo seu caminho. O Pedro tinha se adaptado melhor que eu esperava. Claro que ainda tinha momentos difíceis, mas eram cada vez mais raros. Ele tinha seus amigos, suas rotinas, sua vida em 2 casas que agora eram normais para ele. Meu celular tocou. Era a Raquel. A gente tinha começado a sair fazia uns 3 meses, depois que eu finalmente me senti pronto. Nada sério ainda, só jantares, cinema, conversas até tarde. Mas era gostoso. Era leve. Era tudo que meu casamento não tinha sido nos últimos anos. E aí, tá livre amanhã à noite? Pensei em fazer aquela lasanha que você gostou. O Pedro vai estar com a mãe, então tô sim. Leva o vinho? Leva, e traz aquele sorriso bonito que você anda escondendo. Sorri sozinho. Era estranho, essa coisa de ser cortejado de novo, de sentir borboletas no estômago, de ficar ansioso esperando uma mensagem. Tudo parecia novo, como se eu tivesse 17 anos de novo, não 35. O Pedro veio correndo, suado e feliz. Pai, fiz 3 gols. Vi todos. Tá craque, hein? Posso tomar sorvete? Pode. Mas só se tomar banho assim que chegar em casa. Fechado. A gente foi andando de mãos dadas até a sorveteria na esquina. Ele escolheu chocolate com morango. Eu peguei limão. Sentamos num banquinho lá fora, comendo devagar, sem pressa. Pai, posso te perguntar uma coisa? Sempre, filho. Você ainda fica triste por causa da mamãe? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei bem antes de responder. Fico triste pelo que aconteceu às vezes, mas não fico mais triste por não estar com ela. Entende a diferença? Ele lambeu o sorvete pensativo. Acho que sim. É tipo quando eu briguei com o Lucas. Fiquei triste pela briga, mas não queria ser amigo dele de novo. Exatamente isso. Você é muito esperto, sabia? A mãe também tá menos triste agora. Ela sorri mais. Fiquei feliz em ouvir isso. De verdade. Por mais que tivesse acontecido, eu não queria que a Beatriz ficasse destruída para sempre. Ela era mãe do meu filho, e quanto melhor ela estivesse, melhor pro Pedro. Que bom, filho. Todo mundo merece ser feliz. Até você, pai. Aquela frase simples, dita com toda a inocência de uma criança de 8 anos, me acertou em cheio. Até eu. Como se eu não merecesse antes. Como se minha felicidade fosse uma novidade que precisava ser reconhecida. Obrigado, campeão. Papai tá feliz sim. E era verdade. Não era uma felicidade eufórica, artificial. Era uma felicidade construída tijolo por tijolo, com muito trabalho. Terapia. Academia. Noites em claro. Dias difíceis. Mas construída. Era minha. Ninguém tinha dado. Ninguém podia tirar. O trabalho estava indo melhor que nunca. A promoção tinha aberto portas. Tinha até recebido convite para trabalhar em São Paulo numa multinacional. Salário o dobro do que ganhava. Pensei sério sobre aceitar, mas decidir que não. Belo Horizonte era minha cidade. O Pedro estava estabelecido aqui. Tinha minha família, meus amigos. Dinheiro era importante, mas não era tudo. A Júlia tinha ficado orgulhosa quando contei. Você cresceu, mano. O Roberto de 1 ano atrás teria aceitado na hora, só para fugir das memórias. Mas você tá enfrentando, ficando, construindo aqui mesmo.
Isso é coragem. A relação com minha família tinha ficado mais forte. Meus pais, que moravam em Contagem, vinham todo domingo almoçar comigo e com o Pedro. Minha mãe cozinhava aquele frango com quiabo que eu amava desde criança. Meu pai e o Pedro jogavam videogame, enquanto eu e mamãe lavávamos a louça e colocávamos as fofocas em dia. Você tá bem, filho? De verdade? Ela perguntava sempre, olhando fundo nos meus olhos. Tô, mãe. Juro que tô. E ela acreditava porque era verdade. Os amigos também notaram a mudança. O Márcio, que tinha sido meu porto seguro durante tudo, comentou um dia enquanto a gente tomava cerveja vendo o jogo. Cara, você virou outra pessoa, no bom sentido. Tá mais leve, mais você. Como assim, mais eu? Sei lá. Menos moldado pelo que os outros esperavam. Quando você era casado, sempre tinha aquela sensação de que você estava se encaixando num papel. Agora você tá só sendo. Fazia sentido. Tinha passado tanto tempo tentando ser o marido perfeito, o provedor ideal, o homem que a Beatriz queria, que tinha esquecido de ser simplesmente o Roberto. Agora, eu estava reaprendendo quem era esse cara. E estava gostando do que descobria. Comecei a fazer coisas que sempre quis, mas nunca tinha tempo ou permissão. Voltei a jogar tênis, esporte que adorava na faculdade. Comecei aula de violão, porque sempre quis aprender. Li livros que ficavam na lista de desejos há anos. Viajei sozinho para Ouro Preto num final de semana, que o Pedro estava com a Beatriz, coisa que nunca tinha feito. Viajar sozinho. E foi incrível. Andar pelas ruas de pedra, comer nos restaurantes locais, conhecer gente nova no hostel, dormir a hora que queria, acordar quando o corpo pedisse. Fiquei 2 dias inteiros sem olhar o celular compulsivamente. Só existindo, contemplando, vivendo. Quando voltei, me senti renovado. A Raquel percebeu na hora. Você tá brilhando, o que aconteceu? Me encontrei um pouco mais. Ela sorriu daquele jeito dela, meigo e compreensivo. Tá pronto pra gente conversar sobre o que é isso aqui entre a gente? Meu coração acelerou. Acho que sim. Porque eu não tô procurando nada casual, Roberto. Tenho uma filha, tenho uma vida estruturada. Se a gente for continuar, preciso saber que você tá realmente disponível. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Eu tô. Não vou mentir e dizer que não tenho bagagem, porque tenho. Mas tô trabalhando ela todo dia na terapia, na academia, na vida. E quero tentar algo real com você. Se você quiser também. Quero. Mas devagar, tá? Nossos filhos vão se conhecer eventualmente, as famílias vão se envolver. Precisa ser no tempo certo. Concordo completamente. E foi assim que começou. Sem pressa, sem pressão. A gente se via 2, 3 vezes por semana. Conheci a Laura, filha dela, depois de 2 meses. Uma menina linda, tímida, que desenhou um dinossauro para mim de presente. Guardei aquele desenho como se fosse ouro. O Pedro conheceu a Raquel 1 mês depois. Fiquei nervoso. Não sabia como ele reagiria. Mas ele foi educado, curioso, fez 1000 perguntas sobre o trabalho dela, sobre a Laura, sobre tudo. No carro, voltando para casa, ele disse: Ela é legal, pai. Bem diferente da mamãe, mas legal. É diferente mesmo. Tudo bem para você eu ter uma amiga? Amiga que você beija? Ele riu. Eu vi você segurando a mão dela. Observador, hein? E talvez mais que amiga. Mas nada muda entre eu e você, tá? Eu sei, pai. Só quero que você seja feliz. Tipo, feliz de verdade. De novo aquela sabedoria inesperada de criança. Abracei ele apertado ali mesmo, ainda no carro. Meu filho. Meu porto seguro. Querendo minha felicidade acima de tudo. Encontrei a Beatriz por acaso algumas semanas depois num shopping. Ela estava diferente também. Cabelo mais curto, roupa mais despojada, até o jeito de andar parecia mais leve. Não dava para fugir, então a gente se cumprimentou. Roberto, tudo bem? Tudo. E você? Melhor. Bem melhor, na verdade. Comecei terapia de verdade, não aquelas sessões só para cumprir tabela. Tô me conhecendo de novo. Que bom. De verdade. O Pedro comentou que você tá saindo com alguém. A Raquel? Sim. É sério? Tá começando a ser. Por quê? Tem problema? Não, não. Só queria saber se é alguém legal. Pro bem do Pedro.
É, muito legal. Ela assentiu, um meio sorriso no rosto. Você merece, Roberto. Eu estraguei tudo, eu sei disso. Mas você merece ser feliz. Você também, Beatriz. Eu também tô saindo com alguém. Alguém bem diferente do último. Alguém que me faz querer ser melhor. Fico feliz por você. E era verdade. Não tinha mais raiva. Não tinha mais mágoa. Só uma aceitação tranquila do que tinha sido e do que era agora. A gente se despediu cordialmente e seguiu cada um seu caminho. Naquela noite, deitado na cama, pensando em tudo que tinha acontecido no último ano, percebi algo fundamental. Eu tinha vencido. Não no sentido de destruir ela ou me vingar, mas no sentido de não ter deixado a traição me definir, de ter usado a dor como combustível para me reconstruir melhor. A vingança tinha sido necessária? Talvez não. Tinha sido satisfatória? Na hora, sim. Mas o que realmente importava, o que realmente tinha feito diferença, não foi expor ela publicamente. Foi ter me levantado depois. Foi ter ido para a terapia. Foi ter voltado para a academia. Foi ter aceitado a promoção. Foi ter dado uma chance pro amor de novo. A Beatriz tinha tentado me diminuir, me fazer sentir inadequado, sem graça, previsível. Mas eu tinha provado, para mim mesmo mais que para qualquer um, que era muito mais que isso. Era um pai presente, um profissional competente, um homem capaz de amar de novo, um ser humano que tinha direito à felicidade. Peguei o celular e mandei mensagem para Raquel. Obrigado por ter paciência comigo, por esperar eu estar pronto, por me fazer querer ser melhor. Ela respondeu na hora. Você já era incrível. Só precisava lembrar disso. Boa noite, meu lindo. Sonha comigo. Sorri e coloquei o celular de lado. Olhei para o teto do meu quarto, no meu apartamento, na minha vida nova. E pela primeira vez desde que li aquela mensagem maldita um ano atrás, senti gratidão. Gratidão por ter descoberto, por ter tido coragem de sair, por ter me dado a chance de recomeçar. Porque se não tivesse descoberto, estaria ainda lá, sendo traído, sendo diminuído, sendo infeliz sem saber que existia algo melhor. A dor tinha sido terrível. A exposição tinha sido polêmica. O divórcio tinha sido cansativo. Mas tudo tinha valido a pena. Porque agora, do outro lado, eu era livre. Verdadeiramente livre. E o homem que a Beatriz tinha chamado de sem graça e previsível? Ele não existia mais. No lugar dele tinha surgido alguém mais forte, mais confiante, mais inteiro. Um homem que sabia seu valor. Um homem que não aceitaria migalhas nunca mais. Um homem que tinha olhado pro abismo e decidido voar. Fechei os olhos, abraçando aquela paz. E dormi tranquilo pela primeira vez em muito tempo. Sem pesadelos, sem ansiedade, sem peso. Só o sono merecido de quem lutou e venceu a batalha mais importante de todas. A batalha por si mesmo.